que sejas meu universo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Qual o horário que você está acessando? 1 Samuel 7:12 Cast. E hoje nós estamos aqui com o pastor Jonathan. Eu pensei que nós tínhamos sido destituídos desse podcast. Porque só veio só elite, foi para Batista Bethesda e foi bênção. E eu estava acompanhando de lá, estava com saudade já, o pastor Jonathan também. Mas é isso aí, irmãos, tudo para o reino de Deus. Pastor Rogério, diaconisa Madalena, com muito amor e esmeria, tem conduzido essas entrevistas e nós temos sido ministrados pelas pessoas que têm sentado aqui no nome de Jesus. Como nós temos aprendido, né, Varão? Como nós temos aprendido. Deixo um abraço para todos os nossos inscritos, os nossos ouvintes, aqueles que acompanham em qualquer objeto de instrumento elétrico, né, que você tenha contato à internet. E louvo a Deus também por vocês terem apoiado os projetos que vai ficar aqui, tá bom? Sociais, os patrocinadores. Deus tem abençoado grandemente a Aline Modas. E eu creio que isso tudo é fruto de bênção, porque quando você planta no altar, você come do altar também. Amém? E hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Lucas, um jovem que é uma voz para o nosso tempo. O John estava até aqui dialogando nos bastidores, que tem idade para ser pai dele, né? Graças a Deus que eu ainda não tenho, né? Graças a Deus. Amém? Por isso que o cabelo do Jonathan já não existe mais. Amém? E o meu ainda continua algumas coisinhas, dá para fazer um tupetinho, né, pastor? Mas amém. Deixa aí a apresentação com o pastor Jonathan se apresentar, né? Vai dar saudade dele com o pessoal também. Depois com o nosso irmão Lucas e vão estar lendo um texto bíblico para evoluir o assunto. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Deus abençoe você no seu trabalho. Amém. Que o Senhor prospere os seus caminhos. Para a glória de Deus, nós estamos aqui reunidos mais uma vez, né, para mais uma entrevista, para mais um diálogo profético, com uma voz profética hoje da nossa juventude. Eu estou muito feliz com esse momento e tenho certeza que Deus vai edificar muito a nossa vida hoje, vai edificar muito a sua vida com o nosso querido irmão Lucas Eduardo, é isso? Isso. Lucas Eduardo. Querido, já de antemão, quero pedir a você que não deixe, tá certo, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, não deixe de se inscrever no nosso canal. Nós, para a honra e glória do Senhor, já batemos os 400 inscritos, rumo aos 500 e aos poucos nós vamos crescendo, nos tornando uma voz profética através das redes sociais. Lucas, é com você, meu amigo. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, né? Primeiro me apresentar. Eu sou o Lucas, eu tenho 16 anos. Sou formado em teologia pelo Seminário Teológico Carisma. Que bênção. Fiz Carisma ano passado, formei ano passado. Sou cantor, compositor. Lancei recentemente meu primeiro projeto autoral. Foram 3 músicas autorais. Não, pelo amor de Deus, calma aí, vai devagar que é muita informação. Olha, isso aqui é muito profético. O cara é levita, formado em teologia, pregador. Meu Deus do céu, que bênção. E a gente lançou a última música semana passada. Meu projeto, a música principal, nossa expectativa. A gente foi um projeto assim muito rápido. A gente decidiu fazer e gravou. Eu desde criança, né, eu gostei sempre de música. Então, desde muito novo eu entendi que eu queria ser um cantor. E aí eu fui me aproximando de pessoas que apoiaram essa visão, entenderam essa visão e me incentivaram, né? Então a gente gravou o primeiro projeto. E nós estamos aí. Hoje eu também sou líder de jovens da minha igreja, né, o One Way, que significa um caminho. E a gente tem aí servido na presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Lucas, eu sempre vejo, quando eu olho assim, eu me vejo muito também, porque eu fui para a igreja mais novo, e eu vou falar que a força em Cristo que dá na gente que é jovem é tremenda, que Deus assim direciona seus caminhos, debaixo de uma honra do seu pai, da sua mãe, respeitando o seu tempo, e também tendo um mentor espiritual, que seja seu pastor, seja alguém que te orienta nessa caminhada. Mas uma coisa que eu te falo, só não para. Amém? Para a gente começar a evoluir o assunto aqui, irmão Lucas, a palavra de Deus tem um texto em Eclesiastes, capítulo 12, verso 1, que é um conselho de Salomão para a juventude.
Lembrando que Eclesiastes, alguns teólogos apontam que Salomão escreveu ele meio depressivo com a vida, outros apontam que ele está se redimindo dos erros que ele tomou pelas suas escolhas, mas é muito interessante o verso 1. Lembre-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis, e se aproxime-se os dias da velhice, em que dirás, não tenho mais satisfações em meus dias. Amém? Salomão nada mais, nada menos está nos falando que nós temos um tempo certo para que a gente esteja sendo municiado pelo Espírito de Deus. Eu costumo dizer que coisas que hoje o Jonathan vive foi combustível que buscou antes, porque tem nossa vida cristã, ela passa por oscilações. E sabemos que hoje os jovens, principalmente um jovem na sua geração que já vem na era digital, quando você vê um jovem que honra pai, mãe, está na igreja, eu vou falar com você que hoje em dia está praticamente, não posso dizer raro, mas está difícil. Os pais hoje não têm dificuldade mais para alimentar, têm dificuldade hoje para educar. Verdade. E se é líder de jovem, você sabe a dificuldade. Eu fui líder de jovem uma vez, Varão, e eu vou falar que você, pela misericórdia de Deus, me dá 1000 pessoas para cuidar de uma igreja, não me dá 10 jovens, não, pelo amor de Deus. Então, esse dom não é para todos. Vamos lá. Eu vou fazer uma primeira pergunta aqui, já que o senhor se apresentou, tá bom? Sim. E eu creio que o senhor vai sentar aí de novo. Tem muita coisa, né? Formado em teologia, músico, vou falar do álbum dele, como nasceu. Já aguenta umas pressão, já aguenta. Já aguenta uns, por exemplo, assim, o batismo que o João estava falando lá, o do Espírito, o do fogo. Que batismo é aquele? Já aguenta. Entendeu? Do que o João estava falando? Vamos lá. Ô Lucas, você que é um líder de jovens na Igreja Batista, vai ficar aqui o endereço da sua igreja, se caso alguém quiser visitar, fica à vontade. O pastor Luciano, né, que é o presidente, e aqui O pastor Dário, né, Isso. que ele está junto com os irmãos da congregação. Quando você lidera, a gente tem um princípio de falar que o líder ele sempre tem que estar atrás, Verdade. porque ele tem que impulsionar as pessoas para frente. O líder tem que servir para que as pessoas entendam qual que é o ministério de servidão, né? Vai uma primeira pergunta, que é uma bomba no seu peito, tá bom? Como você vê o futuro dos jovens na igreja no tempo atual? Você vê para onde que o jovem está caminhando no tempo atual? Tem sido muito desafiador nesse futuro. Mas ele tem um caminho também cheio de oportunidade para vários jovens. Né? Hoje, os jovens, como a gente falou aqui, os jovens têm acesso às coisas muito rápido. Então, acesso à notícia, acesso às atualizações de redes sociais, a filosofias, às outras coisas. E às vezes isso gera uma crise de identidade. Mas, ao mesmo tempo, a geração que pode levar a palavra de Jesus. É uma geração que pode levar o evangelho. Então, tem gente que usa as redes sociais para fazer outras coisas, né? Mas tem muitos jovens também que usam as redes sociais para levar o evangelho. Eu acho que é um futuro que a gente precisa entender, que jovem, eu já ouvi pessoas falar que jovem foram criados, chega uma certa idade que eles têm que sentar no banco e virar adulto. Esperei virar adulto para eles crescerem, mas eu não acredito assim, eu acredito que jovem ele pode viver sim uma vida ministerial, então tipo assim, o futuro, quando eu era criança eu ouvi muito que as crianças não são a igreja do amanhã, elas são a igreja de hoje. Forte. Eu acredito que é a mesma coisa os jovens também são a igreja do futuro. Então, através dos jovens nós vamos ter pastores, missionários, profetas. Então, é um futuro que, assim, dá para crescer bastante através dos jovens, mas os jovens também não podem, digamos, cair, né? Não desistir de viver a vontade de Deus. Amém. Eu acho que as pessoas também têm dificuldade de transicionar. E a gente entendemos que todo mundo tem um começo. E eu só vejo que hoje em dia, para passar para o pastor Jonathan a segunda pergunta, e muito bem respondido, que hoje em dia as pessoas não sabem transicionar o jovem, e alguns jovens, não todos, eles não sabem respeitar quem veio. Verdade. E sabendo que quem veio antes é o seu futuro depois, não é? Mas, graças a Deus, isso é verdade, o jovem não pode parar, porque ele é a força da igreja,
e ele é a continuidade dela até a volta de Jesus. Amém? Isso é muito forte. É muito forte porque eu tenho tido uma grande preocupação com a nossa juventude. Principalmente na onde o coração deles estão firmados, sabe? E o amor pelo Senhor, ele precisa estar acima de todas as coisas. E quando se ama a Deus acima de todas as coisas perdem o seu valor. Né? E você, como um jovem hoje, como um ministro de louvor, um pregador da palavra, a responsabilidade que está sobre a sua vida, ela é muito grande. Então, obviamente que as pressões elas vão aumentar, porque você vai ser muito exigido, você é muito visto, há muitos olhos sobre a sua vida. Você não é só um ministro de louvor, não é só um pregador, você é líder de uma geração que pode se multiplicar do dia para a noite, triplicar do dia para a noite. Mediante a isso, você acredita que os jovens hoje, atualmente, eles têm se importado com as coisas do Senhor? Qual que é a visão que você tem, em partes, da juventude que você lidera e da juventude que você ainda não lidera? Como é que você tem visto isso nos dias de hoje? Então, eu acho que tem muitos jovens, né, que têm se importado com as coisas do Senhor. Eu sigo muita gente que eu acho incrível, eles postando foto, fazendo devocional, foto na igreja, eu acho isso muito legal. Só que tem outros jovens também que não têm nem se importado, né, tem ido na igreja só quando tem alguma coisa. Então, assim, eu acho que tem jovens que têm se importado, sim, mas tem jovens que não têm feito a obra relaxadamente. Né? Eu acho que, assim, é uma questão de, às vezes, talvez, até dos pais também cobrar um pouco dos jovens, né, de ir para a igreja, porque a Bíblia fala, ensina a criança o caminho que deve andar. Mas não é só quando está criança. Acho que quando está um jovem também, é importante a gente estar ali. Vai para a igreja, né? Então, tipo assim, eu vejo muitos jovens, inclusive alguns dos meus liderados, eu tenho visto muito, né? Eles crescerem espiritualmente. E tenho visto também outros que têm, assim, querendo e não querendo ao mesmo tempo. E eu acho que isso é uma situação difícil, mas acho que quem se importa mesmo, acho que, assim, é forte, é interessante a gente ver que a gente consegue imaginar aquela pessoa ali vai crescer espiritualmente, uma hora vai ser usada. Contra outros a gente ora para ser usada também, né? Se importar com as coisas do Senhor, mas eu acho isso complicado. Inclusive, eu acho que é interessante, porque jovens que se importam, né? Ano passado, eu sofri perseguição religiosa dentro da sala de aula. E aí eu tava vivendo assim e eu falei, olha, é difícil a gente que é um cristão, cresceu no berço evangélico, a gente tá ali na igreja, pra gente que tá ali parece que é mais complicado, porque eu ouvi de um professor falar que Deus não existia. Então, assim, foi difícil para mim. Enquanto um outro jovem que não estava ali vivendo, né, uma vida com Deus, digamos assim, passou a mesma coisa e simplesmente deixou passar, concordou com as coisas de professor. Eu acho que, assim, a gente precisa se importar, sim, né, e incentivar os jovens a se importar com as coisas do Senhor, somente com as coisas da igreja. Amém. E isso para você ver que é sério isso, a gente tem uma passagem bíblica em Juízes capítulo 2, verso 10, que diz que a geração que veio depois de Josué não conheceu os feitos de Deus. Verdade. Sabe? Não conheceu as maravilhas do Senhor. Só que Josué não foi um mau líder. Ele não foi um mau líder. Verdade. Sabe? E ele foi sucessor de Moisés. Foi alguém que o próprio Deus escolheu. Então, assim, só que houve como o pastor Venâncio falou na primeira pergunta, o problema foi a transição. Sabe? Não houve do outro lado alguém que desejasse ser o sucessor de Josué. Sim. Ao contrário de Josué com Moisés. Josué, ele desejou, porque aonde Moisés estava, Josué estava. Moisés passou 40 dias no monte, Josué passou 40 dias debaixo ali, ó, do monte, esperando Moisés descer. Sabe? É isso que precisa ser despertado nos jovens. E aí eu vejo que a sua responsabilidade ela ainda aumenta mais, porque o seu nível de entrega vai revelar o nível dos seus lideranças. Entende? E assim, que Deus te abençoe e te capacite poderosamente em nome de Jesus, irmãos. É um jovem, mas com pensamento de homem, maduro, já responsável no Senhor. Amém. Amém? Amém. Hoje, o irmão Lucas, nós vemos na igreja também eu falo da nossa mesma, a gente não tem um trabalho consolidado com jovens. Temos pessoas de meia idade,
Mas eu acredito também que tudo tem um tempo. Então eu creio que para cada povo Deus levanta uma pessoa para cuidar. Mas uma curiosidade minha no tempo atual, que esse meio digital, com as dificuldades, as demandas que vem, o jovem, ele nessa idade, se ele não tiver centrado no Senhor, ele não só tem o mundo, tem a internet, tem a sua fase, tem os seus hormônios, é tudo muito complicado. Então você vai ter que encarar cada demanda de acordo com o que chega. Para uns vai ser uma dificuldade, para outros vai ser. No tempo atual, você que é um líder jovem, como que você aconselha, qual conselho que você tem para uma igreja, como começar a cuidar de jovens? Bom, então, a gente enfrentou isso aqui na Batista de Belo Horizonte. A gente tinha um líder, e esses líderes saíram, então não tinha ninguém para assumir os jovens. E foi aí que eu entendi que os jovens eles não podem ficar parados sem ter um cuidado. Então eu era um jovem que não queria deixar de ser cuidado. Eu pensei, olha, eu não quero ser assim, mas eu também não quero que as pessoas que estão aqui deixem de ser cuidadas. Então eu acho que o primeiro ponto é a gente identificar alguém, né, que vai conseguir cuidar ali, porque cuidar de jovem não é fácil. O senhor liderou o jovem, o senhor sabe. Jovem tem uma mentalidade muito confusa também. Então, tipo assim, ele ao mesmo tempo que ele tá querendo algo, ele já quer outro. E eu falo isso de mim mesmo, porque quando eu era mais novo, ao mesmo tempo que eu queria ser uma profissão, eu já queria ser outra. Então, na minha adolescência. Então, tipo assim, é muito rápido. Então, acho que o primeiro ponto é a gente entender que o jovem ele não tá ali por estar. Ele precisa ser cuidado por alguém, precisa ter alguém que vai ligar ele, não só um pastor, mas também alguém que ele possa chamar de amigo. Eu costumo até dizer que jovem ele não gosta de ser liderado por uma pessoa mais velha, né? Uma pessoa que já é casada, já tem vários filhos, agora ser uma pessoa liderada ali, mais ou menos um pouco mais velha do que ela, tem a mentalidade uma dele, mentalidade dela. Então, por exemplo, lá na igreja mesmo, quando eu vou pregar no culto de jovens, eu sempre trago uma mensagem que está acontecendo no tempo atual, porque estava até pensando nisso hoje, jovem não gosta de, por exemplo, não é que ele não gosta, mas jovem, se eu trazer uma mensagem de apocalipse, ele vai ficar meio assustado. Mas se eu trazer algo da atualidade que está acontecendo no mundo dele, vai ficar, olha, isso aí tá legal, vai ser legal para mim. Então eu acho que jovem precisa entender, o líder, né, precisa entender que cuidar de jovens é entrar na mente dele e cuidar da mente dele para fazer os outros também virem para perto para cuidar. Isso é muito forte. Cuidar da mente. Cuidar da mente. Amém. Perfeito. Glória a Deus. Aleluia. Varão. Irmão, não é fácil não. E você, que é líder de jovens? Como que você tem enfrentado os desafios aí da sua liderança? Porque a gente percebe que hoje, né, não é fácil. Nenhum ministério que o Senhor permite a gente liderar, nunca vai haver facilidade. Sempre vai ter desafio, isso é fato. Um dos desafios também que eu percebo hoje é a questão do ambiente familiar. Sim. Sabe? Você hoje como um líder de jovens, eu não sei se o nível de acompanhamento que você tem com os seus liderados é de perto. E aqui eu te dou um conselho, nunca lidera de longe. Nunca lidera de longe. Sempre lidere o mais perto possível. Verdade. Porque quando você lidera de longe, a probabilidade da porteira estar aberta e você perder rebanhos sem perceber é muito grande. Verdade. Então, lidera de perto para você conhecer a necessidade de cada um deles. O ambiente familiar hoje ele precisa influenciar. Uhum. Principalmente se os pais forem cristãos. Diante disso, como você tem visto a influência familiar nas decisões dos jovens para o tempo de hoje? Então, eu acho que o primeiro contato que um jovem tem, principalmente quando criança, é com a família. Porque a criança não nasce e já vai para uma escola. Uhum. Então, o primeiro contato é com a família. Então, eu acho que a criança vai crescendo ali e ela vai vendo, olha, meu pai faz isso, então quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. Eu falava que quando eu crescesse eu queria trabalhar para dar dízimo igual ao meu pai. Eu achava aquilo legal. Eu falava, então eu quero ser assim também. Então, para o jovem é a mesma coisa. Por quê? O jovem ele vai crescendo, ele vai ter interesse em casar com alguém. Então, se ele vê o pai, principalmente o jovem homem, se ele vê o pai dele brigando com a mãe dele, quando ele crescer, ele fala, olha, eu não quero ser assim com a minha esposa. Ele vai ter uma também. referência. Ele vai ter uma referência. Então, tipo assim, eu acho que a família influencia muito, né, nesse ponto. Então, se o jovem ele cresce num lar onde só tem briga, onde só tem ausência, a gente vê muitos jovens, né, que cresceu com a ausência do pai, sem estar com o pai por perto, e quando tem um filho, faz de tudo para não sair de perto do filho. Então, eu acho que a família influencia muito, né, tanto nas decisões,
diversas coisas, principalmente quando a gente fala de seguir uma religião. Porque eu conheço jovens que cresceram e os pais não acompanharam quando estavam crescendo no evangelho e hoje o jovem está desviado, não vai para uma igreja, não gosta de crente. Então, tipo assim, a família ela precisa ser a base para o jovem ter decisões do futuro. Eu acho que não só espiritualmente falando, mas também profissionalmente, né? Porque tem jovem, eu acho isso muito legal, jovem que se inspira, né, nos pais para ter uma profissão. Então, eu já vi vários jovens que não são jovens mais, que se inspiraram no pai, que hoje são a profissão do pai, seguiu o legado do pai. Então, eu acho que a família influencia muito nas decisões, nas escolhas, em tudo. Glória a Deus. Perfeito, glória a Jesus. Amém? Estamos chegando ao fim. Nós temos mais essa pergunta e mais 3 no final, que é de costume daqui. Mas essa pergunta é uma bomba. Se você não conhece o meio pentecostal, tudo lá é relacionado com fogo. Você já viu como é que funciona, né? Então vamos lá. É uma bomba e você vai ver lá no vídeo lá assim, um fogo vindo no você assim. Amém? Então, vamos lá. Você que gosta de cantar, né? O fogo queima em mim. Vamos lá. Hoje, nós sabemos que, como o pastor Jonathan falou, nós estamos passando por eu não posso falar uma debandada espiritual, mas após o advento da pandemia, novamente batemos nessa tecla, e depois eu queria até, de acordo com o seu tempo, suas agendas, marcar a questão, falar um pouco mais sobre como está a rede social, entendeu? Porque isso vai servir para os pais, não é, pastor? Para os filhos, porque tem hora que o filho o filho já tem dificuldade, dependendo da idade, de se abrir com o pai e com a mãe, porque ele quer a sua independência mental, né? Mas vamos falar dentro da igreja, né? Da eclésia. Vamos lá. Você acredita, sem ressalva, que hoje, no tempo que nós estamos vivendo, nós estamos mais perdendo os jovens do que ganhando eles para Jesus? Então, é uma pergunta difícil. E é uma bomba. Então, eu acho que em vários lugares a gente tem ganhado muitos jovens, mas em vários outros lugares a gente tem perdido muitos jovens. Eu acho que tem lugares que cuidam muito bem de jovens, tem igrejas que cuidam muito bem de jovens, já tem outras que vêem os jovens, pode ser e não cuida de um jovem. Então, eu acho que em alguns lugares nós estamos perdendo. Eu acho que tem muitos lugares que perde o jovem por estar julgando ele, né? Eu conheço pessoas que já conversaram comigo e falaram: Lucas, eu não volto numa igreja hoje porque eu fui, a pessoa tem um estilo diferente e cheguei lá, as pessoas me julgaram. Então eu acho que em algum lugar nós estamos ganhando, sim, mas em outro nós estamos perdendo. Eu acho que essas pessoas que nós estamos ganhando, a gente precisa cuidar delas, para elas servirem, e as pessoas que nós estamos perdendo, a gente pode ir atrás para cuidar também. Glória a Deus. Isso é o mal das igrejas, de muitas igrejas hoje, né? E não só nos jovens, né? Em vários ministérios. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Vocês têm que compreender uma coisa. Quando uma alma ela vem para Jesus, independente do estilo dela de vestir, de falar, quem vai mudar a vida dessa pessoa é o Espírito Santo, tá certo? Você não avalia uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, pela vestimenta dela, tá certo? É claro que quem é do Senhor, quem serve a Deus, sabe como se vestir, sabe como se comportar. Mas o que precisamos olhar é os frutos que essa pessoa ela traz para o reino de Deus, sabe? Eu posso não concordar com algumas coisas que você faz, com algumas coisas que você fala. Da mesma forma, eu não concordo com algumas coisas que o Venâncio faz. Eu não concordo com algumas coisas que o Venâncio aplica na igreja dele. Eu acho que não tem tanta relevância. Mas eu preciso entender a importância dele para o reino. Eu preciso entender a importância que você tem para o reino. Eu preciso entender a importância que essa alma tem para o reino. Porque quando ela foi perdoada os seus pecados, ela desceu as águas, recebeu o Espírito Santo, é um outro processo. Verdade. É um outro acompanhamento. Não é só ganhar almas. É ganhar, cuidar, discipular e enviar. Então, se nós não trabalharmos com essa pirâmide de ganhar, cuidar, discipular e enviar, o ganho nosso é um ganho perdido. Não é isso? Sim. E, profeticamente falando, não tem como você querer um resultado certo partindo daquilo que está errado, né? E hoje em dia, a gente temos que entender que isso é uma teoria para a vida. Eu sempre falo,
Se você estiver no meio de isso é uma palavra filosófica, né? Se você estiver no meio de um mar, aonde tem um barco, e só você sabe nadar, e aí tem várias pessoas ali, e a tempestade chega e destrói aquele barco. As pessoas vão conseguir, talvez, por algum tempo, se manter na superfície, mas nem todo o tempo. Então, o seu resultado não é saber se todos estão com vida, é tentar dar o primeiro passo. Tirar todos daquele mar, colocar em terra firme e ver o que dá para fazer. Porque é depois do que você colocar na terra firme que você vai ver sinais vitais e tal, porque no meio do mar você não tem como conferir nada. E nós brigamos por uma luta espiritual. E no meio dessa briga espiritual, nós estamos lutando com várias armas que Satanás tem adquirido para desviar, para distrair, não só o jovem, mas a igreja. Então vamos ser igual Cristo. Vamos entender que no meio da tempestade a gente tem que tentar salvar o que dá. Porque depois a gente vai ver os sinais vitais. Porque em tudo, meu querido, a gente nunca vai conseguir fazer tudo. Porque tudo que faz para nós é Deus. Amém? Uma palavra profética aí. Então, eu acho que o público, para os jovens, né? para os jovens. Não desista, né? Persista. Eu acho que o caminho de Deus, apesar de não ser fácil, né? Como todo mundo já sabe, não é fácil, mas também não é complicado. Eu acho que dá pra gente seguir. Então jovem, não desista, né? Já fala que nós somos fortes. Então, se nós somos fortes, nós temos poder para continuar e incentivar outras pessoas também a seguir. Então, na sua escola você pode fazer diferença, na sua faculdade você pode fazer diferença, no seu trabalho você pode fazer diferença. As suas atitudes já mostram que você é diferente. Então, não é você chegar na pessoa e simplesmente já chegar falando de Jesus. O jeito que você trata a pessoa já mostra que você tem que o Espírito Santo já te guia ali. Tem uma essência diferente. Tem uma essência É diferente. igual você, Valão. Você tem uma essência diferente. Amém. É perceptível. Isso. Amém. Amém? Amém. Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém. Para a gente finalizar, irmão Lucas, perguntas bate e volta. Olhando para aquela câmera, a gente vai fazer 3 perguntas. E a primeira é essa, respondendo para aquela câmera, quem está te vendo. Quem é Jesus para você? Jesus é a razão da minha vida. Segunda pergunta, se hoje você fosse dar um conselho para quem está começando a caminhada, qual conselho que você daria? Aprofunde mesmo na palavra, que ela é o único caminho, não existe, né? Como é o nome do Ministério de Jovens da nossa igreja, One Way, um caminho. A palavra é um caminho só. Amém. A última pergunta, você sabe que um dia nós vamos morrer, Com vamos ser arrebatados, né? Com certeza. Se hoje fosse seu último dia nessa terra, Deus falasse assim, amanhã eu vou te recolher. Qual que seria a última mensagem que você deixaria para a Igreja de Cristo? Eu acho que entender, né, João, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Então acho que eu deixaria que Jesus é o único caminho. Quem está ficando, continua no caminho, persista que vai dar certo. Amém. Obrigado, viu? Eu quero ver você aqui de novo. Deus abençoe. Amém. Esse rapaz aqui, ele tem 3 filhas. Se no futuro você pensar em casar, pode orar no nome de Jesus. Amém. Não é, Val? Tem que ser profético. Você não falou com a menina profética? Pastor Fernando, se ele estiver aqui no próximo podcast, não é porque foi ofertado em sacrifício. Você falou que tem que ser profético, a menina profética. Já está caminhando, teologia. Tem uma igreja aqui. Amém? Não, ele Louvor. pegou o baterista lá dentro. Louvor. Irmão, esse baterista é um bicho preguiçoso, não gosta de Bíblia, não gosta de participar de jejum, não gosta de orar, não gosta de pregar, dificilmente fica e senta lá na igreja que eu congrego, na Casa da Bênção, São Judas Tadeu, 7 vezes sobre Ah, ministrei lá já. Já ministrou lá? Tem o Lucas lá, o Lucas, você conhece o Lucas? Pois é, o Lucas é baterista, pregador e cantor, valor. Aí ele vai casar, né? Falei assim, rapaz, eu falei com a esposa, com a noiva dele assim, falei assim, você é uma bênção, porque você tá casando com um varão completo. Porque é difícil você achar um baterista que prega e ainda que canta. É complicado, mas Congrego lá. eu ministrei lá ano passado. É mesmo? Passado, Fala aqui pra mandar te chamar de novo. Pode chamar. Amém? Nós ficamos por aqui. Deus abençoe a vida de todos. Deus abençoe o nosso irmão que está ali nos bastidores. Qual é o nome dele? Vitor. Deus abençoe. Vitor Salles, não profético, hein, irmão? Deus abençoe a produção, abençoe meu amigo, pastor Jonathan, abençoe o Lucas, manda um abraço ao pastor, amém, todo o corpo da igreja. Um dia, tendo a oportunidade, a gente vai fazer uma visita lá na sua igreja, amém? Ficará o endereço aqui, se você quiser visitar, no nome de Jesus. Queria louvar a Deus pelos inscritos,
pela última entrevista que veio falando sobre as nossas crianças, né? Dentro da igreja, foi profético, Deus abençoe grandiosamente. E nós ficamos por aqui. Como se diz no nosso canal, né? Em Cristo Jesus, 1 Samuel 7,12, amém? Cast com Até que nos ajudou o Senhor, irmão ajudando o irmão. E como eu falo na igreja, ame o seu próximo como a si mesmo, ame a Deus acima de todas as coisas, se valorize, porque você é importante para esse canal e importante para Jesus. Até a próxima. Até mais, irmão. Abençoe.